Olá! Então, como nós vimos nessa série de vídeos, tratando aí, buscando relacionar, trazer algumas noções sobre as duas tópicas freudianas, a primeira tópica, a teoria topográfica, ou considerada a teoria da personalidade, que tem a ver com essas camadas, essas instâncias do inconsciente, pré-consciente e consciente. Depois, uma segunda tópica que busca dar lugar ou explicar aquilo que até então Freud teve dificuldade de explicar dentro de todo o desenvolvimento da teoria psicanalítica, da sua obra freudiana, né, da própria psicanálise, através da segunda tópica, ou teoria estrutural ou dinâmica. Então, nós chegamos naquele momento em que a gente tenta, de alguma forma, entender como que essas instâncias se relacionam, como que essas instâncias se comunicam. É importante associar um pouco essa mensagem que essas energias, como sinalizado nos vídeos anteriores, elas são muito mais dinâmicas, elas conseguem se deslocar de uma ilha para outra, de uma unidade para outra, podem ser condensadas. Agora, ao longo dos últimos vídeos, eu trouxe muito exemplo do iceberg, e aí para trazer um pouco o que seriam essas energias instintivas, primitivas, eu gosto muito do exemplo do vulcão, que parece que ele está em inatividade, que ele está realmente em repouso, mas existem ali nas suas profundidades, né, nas camadas mais profundas, essas energias em movimento, buscando de alguma forma emergir, vir à superfície. Então nós podemos dizer que de alguma forma esses elementos inconscientes ou essas pulsões primitivas, esses instintos primitivos, eles acabam tentando emergir, vir à consciência de alguma forma. Em todos os momentos o nosso ego acaba atuando aí como mediador, né? Dizendo que apesar da vontade desse inconsciente, porque ele não leva em conta a ética, a moralidade, o tempo, a possibilidade, ele não leva em conta a própria noção da realidade, o que é possível, o que não é possível. Então, o nosso ego, ele vai mediando essas vontades e vai, né, de alguma forma, dando lugar a eles para que eles ganhem outras formas ou outras representações na vida real, né, nessa instância consciente, ou vai trabalhando para que possam ser ressignificados, sublimados ou até mesmo recalcados. Então a gente vai trabalhar através dessas noções, outras tantas noções que têm a ver com a teoria sexual, como o complexo de Édipo, a teoria da castração, o próprio recalcamento, o recalque em Freud, o narcisismo em Freud. Então, tudo isso a gente começa a entender como que essas noções daquilo que foi recalcado, que ficou ali em instâncias muito mais profundas, inconscientes, por mais que tenha sido recalcado, entrou nessa instância que a gente não lembra facilmente, nem sequer em alguns momentos a gente consegue lembrar, em alguns momentos parecem emergir ou vir à tona em formas de sintomatologias, de angústias, depressões na atualidade, né? Outros tipos de ansiedade, e nós temos outras instâncias que regulam, né, essa instância mais imediatista, que é a instância do ego, que é o superego, que ali acaba também dizendo o que é correto, o que não é, o que é ético, o que não é, em alguns momentos até de uma forma muito arbitrária, como um juiz controlador que controla tudo, que nos impede de fazer algumas coisas, que nos impede de realizar alguns desejos, e que nos dá esse lugar também da proibição, que nos obriga a recalcar alguns desejos, alguns impulsos. Então é um tema muito interessante, por isso requer muita leitura. E eu gosto muito de relembrar aos nossos alunos que a nossa formação requer muita leitura, muita dedicação, e por mais que a gente se esforce em ler, em aprender, ainda assim existe muito por aprender, principalmente em torno desse entendimento, dessa construção simbólica que tem a ver com a construção do aparelho psíquico, desses dois modelos, dessa metapsicologia, dessa metaciência, da própria metapsicologia freudiana, que dão lugar às tópicas que buscam explicar e representar
como funciona o nosso aparelho psíquico. Ao longo da unidade, nós vamos ter outros vídeos complementares, vídeos muito mais ilustrativos que ajudam a entender um pouco melhor essas características do id, do ego, do superego, essas noções que têm a ver com a primeira tópica do consciente, do pré-consciente, do próprio consciente, e por isso é muito importante que a gente dedique bastante tempo nesse momento da nossa formação e com as leituras complementares. É isso.